Rapaziada, ontem a gente foi no cinema e vimos Thunderbolts e vou dizer pra vocês que a gente ainda tá eufórico com tudo que aconteceu. A gente achou o filme absurdamente incrível. Realmente tá muito bom. O jeito que foi lidado com as coisas, os personagens, a fotografia também em alguns cenários foram ótimas. E vários easter eggs também, né? Teve bastante easter egg. E vamos conversar sobre isso. Eu já esperava que fosse um filme legal, eu botava muita fé. Eu acho que inclusive eu falei quando a gente falou os filmes que iam sair esse ano e quais a gente estava mais ansiosos e tal. E eu tive fé e Na foi bom. verdade, na verdade a gente saiu com. A gente foi ver o filme com poucas expectativas, né? A gente desde É, sempre estava com poucas tava expectativas com. pra esse Eu filme. falei, pô, eu acho que vai ser bom, mas pode ser que não seja aquelas coisas. É. Mas foi aquelas coisas e foi bom. Foi realmente surpreendente, dando um destaque especial pro Sentry, né? Que é o Bob, que é um personagem que tem muitas camadas. E. Não só pro Bob, cara. Não, Calma aí, não só. A Helena ali também, tanto quanto o Bob, também foi bem trabalhada, assim, até como os que tiveram nem tanta background assim, como o Walker ou o Guardião Vermelho, eles mesmo assim, eles se destacavam, tá ligado? Foi divertido de ver todo mundo no filme. Também o filme não precisaria obrigar a gente a saber desse background, porque o Walker, por exemplo, que é o agente americano, a gente sabe o que acontece com ele, porque que ele é meio ferrado assim na vida, por causa que ele matou o inocente lá em Capitão América e Soldado Invernal. E no filme eles evidenciam isso, tipo, mesmo que você não tenha assistido É, antes, nos eles diálogos. passam por si. Nos Eles diálogos não mostram. Não, nos diálogos Mas eles falam. eles dão um backgroundzinho praticamente de quase todos, né? Sim. Teve da Phantom falando, você nasceu no. Você teve que ficar no laboratório, tá conseguindo ir pro corpo, aí ele é na nossa, mas você foi criada no sei lá o que, da sala do caralho a 4. Aí o John Walker, a gente viu o meio passado dele assim, né? Que a mulher dele largou ele e tal, porque ele ficou maluco, ele tava vendo só as notícias dele, porque ele fez merda, né? Ele matou um cara, ele ficava todo preocupado lá e começou a tratar a mulher mal. Aí a gente descobriu que ela foi e abandonou ele. O Guardião Vermelho, a gente sabe que ele só quer ter alguma coisa e ele não tem nada. E isso fica óbvio no ator, ele consegue transparecer isso pra gente Na muito verdade, obviamente. o filme todo se dirige a isso, né? Tipo, eles querendo provar que eles não são aquilo que o passado deles fez pra ser, sabe? Sabe assim? Eles estão tentando sair de, eu sou um merda eu quero fazer alguma coisa. Eles estão cansados de ser segundo plano, de ser, pô, rejeitado, ser humilhado e tal. Então eles procuram, assim, o tempo todo fazer a coisa certa, né? Entre aspas, pra eles se sentirem menos ruins pelo passado deles, entendeu? Eles no filme, obviamente, no início do filme, até mesmo quase no final, eles sentem que são perdedores e que nada que eles fazem importa. Até mesmo no final, lá pro final, eles ainda assim sentem isso, mas meio que eles são levados a entender que não, porque a moça enganou eles, a mulher de Fontaine enganou eles, tá ligado? Aí o público foi tipo, uau, vocês são heróis, vocês são magníficos. E eles tipo, a gente tenta, né, tá ligado? Não, e também foi muito, assim, só voltando pro início, assim, que apresentaram a treinadora e já logo mataram ela, né? Foi muito bizarro. Eu queria que tivessem aproveitado um pouco mais ela, mas... Pra mim ela não fez nem bem, diferença né? no filme. Mas também seria só mais uma pessoa que sabe dar porrada e dar tiro, né? Então não fazia sentido. Primeiramente, eu nem assisti Viva Negra. Eu nunca assisti Viva Negra. Mas eu gostava da Helena, porque eu vi em Gavião Arqueiro e tal, eu acho que ela é muito carismática e até pelo que eu vi agora no filme, eu acho ainda acho ela uma personagem muito boa, a atriz consegue fazer ela ser uma personagem muito boa e você gosta muito dessa personagem desde o primeiro minuto que ela entra em cena, que é literalmente no 00 do filme, não é 00, né? Mas é no inicial do filme. E, cara, todos os personagens ali, eles podiam ser muito ruins, mas eles são muito bons. Tipo, você consegue simpatizar com todos, mesmo sabendo que eles são babacas. Em várias partes da vida eles fizeram merda e eles sabem disso, tá ligado? Mas mesmo assim tu consegue simpatizar com eles e fala, dá pra ver que eles estão tentando, tá ligado? E também eu fiquei com um pouco de receio de achar que parecia com aqueles lá da DC. Esquadrão Suicida? Esquadrão Suicida. Eu achei não muito achei parecido. Não, meu receio, eu também não achei, mas o meu receio era achar. Só que, cara, nada a ver. Nada a ver de verdade. Eles parecem mais uma equipe de heróis mesmo, só que... É uma equipe de desajustado. Que quer fazer alguma coisa de boa. Assim, grandiosa, sabe? É o que o Esquadrão Suicida mas não é igual.
Não é igual. Você olha não é diferente, igual. você não sente Não a dá. mesma sensação de O Esquadrão Não é Suicida. a mesma sensação, é muito diferente. É um lance meio que, tipo assim, é realmente pessoas não desistindo e tentando fazer seu melhor sempre pra poder ser alguém. Tá Até ligado? tipo, o Buck, assim, que é o herói, ele é herói mesmo É. ele fazendo coisas de vilão e tal, ele já foi consagrado como herói, ainda assim ele era muito apagado, tá ligado? Ele ainda não se sentia um herói. Dava pra ver aquele, pô, sim, é tu que é o Capitão América, tá ligado? Não, é tu. Tal. Ele sempre não gostava de se destacar, parecia que ele não se sentia pronto nem nada, e acho que ele ainda não se sente, mas ele entrou numa equipe que são iguais a ele, são pessoas que sentem a mesma coisa que ele, o vazio, né? Que é Só que a única justamente... sorte que ele tinha é porque o Steve era amigo dele. Então, É. assim, o Steve salvou ele. Os outros não têm amigos pra salvar. A Helena teve a Helena é sozinha, o Guardião Vermelho também. Não, mas a Helena teve... Phantom, ela é sozinha também. A Helena teve tem... a irmã dela, cara. Mas ela morreu, entendeu? Capitão também. Tipo, mas morreu também, entendeu? Eles são sozinhos, cara. E, tipo, ter o Sentry na equipe também, ele tá na equipe, né? Ele é da equipe, só que tem uma hora no filme que ele é o vilão, ele vira o vilão, né? Por um tempo um antagonista. No caso, a outra parte dele é o vilão, é mais vilão do que ele. Que é o vácuo. É. E fez muito sentido, assim, esse vilão pra esse time. Sabe? Esse herói barra vilão pra esse time. Porque o jeito que eles ganharam dele é impressionante, tá ligado? Eu achei incrível. É o único jeito que tem pra se ganhar dele, porque o cara é invencível, né, mano? E é muito louco que eles deixam isso evidente. É. Tipo assim, Pô, você não vai ganhar Não, dele. não, tem uma parte que assim, eles estão brigando com o Sentry e Na tal. Torre dos Vingadores? Na Torre dos Vingadores. Antiga Torre dos Vingadores. E, cara, você vê que o Sentry tá levando porrada, ele tá tipo, pum, ele tá, É, tipo, ele tá suave. brincando, Aí vem mas o Guardião Vermelho, segura ele por trás, ele tá, tipo, me segura aqui rapidinho. Tipo assim? Não, me segura, ele tá tipo assim, ó. Tipo, ele tá ele tá... Ele Suave, não, né? Tá suave, ele não sente ameaça. Tanto que aquela mina... The Fontaine, ela fala pra matar, ele chega pra ela e fala, tipo... Cara, Não faz... eles não são ameaça pra mim. Não Cara, quero. olha a força de... Eles não são... Tudo bem que não é um Thor, não é um Visão, sei lá, não é um Capitão América... Não, Que se bem ainda assim que... não... Não, são... Não, mas... Eles são de tiro e porrada, é o que a Helena faz, né? Tipo, alguém mais aqui tem poder? Porque todo mundo aqui faz a Só mesma Phantom coisa. que tem, mas cara, isso aqui é legal. O vilão deles, que é o herói barra vilão, é um cara que eles nunca vão conseguir derrotar. Mas nunca vão conseguir derrotar. Nem os Vingadores conseguiriam derrotar. Mas como que eles ganham? O próprio vilão é o herói. Então ele luta com ele mesmo. Dentro da cabeça. Fazendo algo plausível. Um final que você fala, pô, faz sentido. Não Sim. pareceu forçação. É. Você não precisou nerfar ou bufar ninguém. Não foi forçação. Faz total sentido do jeito que o filme encaminhou. O final, pra mim, foi muito bom. Muito bom. Eles conseguiram fazer excelente, sem nerfar, sem bufar ninguém. Conseguiram, pra mim, fechou os bagulhinhos, as dúvidas que tu tinha no meio do filme e tal, com o Sentry e com a equipe. Pô, pra mim foi um final muito bom, tá ligado? E eles terem virado os Novos Vingadores lá, sendo enganados, também foi um final muito bom. E o pós-crédito foi melhor mostrando ainda. que a The Fontaine é uma piranha, né, cara? Cara, tipo, ela é muito filha da ela puta. é muito manipuladora, ela planeja tudo, ela faz tudo acontecer, ela faz isso, aquilo. Cara, ela é uma víbora, tá? Ela é muito perigosíssima, ela é muito perigosa. Ela até se serve de isca pra conseguir o que ela quer, entendeu? Então, assim, é uma... É engraçado. Uma baita vilã também, né? Ela é Querendo uma ou boa não, vilã. porque não só de poderes, mas assim, de influência Inteligência até. também. né? E tipo, Ela tem uma inteligência muito ela alta. tava pra sofrer impeachment, tá entendendo? E mesmo assim ela contornou completamente a situação e se favoreceu com tudo isso. Até entendeu? quando ela não tava no controle, ela fingia que tava no controle e no final ela acabava dando certo pra ela. Cara, Isso foi o pior de tudo. Ela conseguia as coisas que ela queria no final. ela tá sempre ligado? conseguia. Mas é claro, o que a Helena falou pra ela, agora você tá na mão deles, né? Tipo, se eles quiserem falar, não, a The Fontaine fez um monte de merda e fazendo tal. Ainda mais que agora eles são populares. Por Sim. mais que esteja essa treta deles seriam novos Vingadores que não são, aí tem a treta com o Capitão América, eles ainda assim são influentes, tá ligado? Eles estão na caixa de cereal que o Guardião Vermelho queria. Então, eles têm a The Fontaine na mão, mas por que depois de 1 ano, 14 meses, eles não falaram nada sobre ela? O que deve ter acontecido? Provavelmente ela encontrou algo maior que ela poderia estar indo. Ou eles estão Ou gostando, né? então eles cagam pra ela e fé. Pode ou ser que eles então estejam ela gostando. se desinteressou e
ou pode ter morrido em algum momento. Não, eu acho que não, acho difícil. Pode ser, pra mim, pode ser que eles estejam gostando do que eles têm. Pô, mas aquele visual do Buck também tá absurdo, cara. Tá absurdo. Todos eles estão tão maneiros, mano. Todos estão maneiros. Não apareceu o novo Guardião Vermelho que E deve ser o também mesmo. ficou assim meio confuso, né? Que o Guardião Vermelho fala pro Sentry poder ajudar ali naquela... a gente pulou pra cena pós-crédito. A gente não tá liga falando não, aqui. a gente tá conversando. Mas, assim, pulando pra cena pós-crédito onde o Guardião Vermelho pede ajuda pro Sentry pra ver qual nave que tava chegando, se a gente pudesse voar. E parece que ele não é mais o Sentry, assim, ele não tem medo. Ele tem medo de ser, tá entendendo? Tipo, ele tem medo de usar os poderes dele e tal. Porque pode ser que o vácuo apareça, sabe? E aí ele acha que não vai conseguir controlar, se for da próxima vez. E aí fica a pergunta, o que eles fizeram nesse 1 ano e 2 meses, assim, né? Porque passaram 14 meses, né? Que dá 1 ano e 2 meses. Então, tipo... Eu acho que eles agiram como heróis, né? Tipo, blá, blá, blá. Com Ainda mais que eles são do governo, sendo da The Fontaine e tal. Então eles devem ter agido como heróis, blá, blá, blá. O Sentry provavelmente não fez nada. Ele deve ter ficado só na dele lá, comendo ele poderia fazer coisas mínimas, sabe? Não, tipo, sei lá... mostrando, falando, tem tanta rapaziada aí no teu andar e tal. Isso. O cara, oráculo, tá ligado? Oráculo, tipo isso. Mas é muito interessante, eu quero ver se vão fazer ele ser o Sentry, ele usar os poderes, no caso, né? E como que vai acontecer isso. Mas eu queria só dar não um destaque, né? Mas falar que, tipo assim, como o Sentry é um personagem complexo, sabe? E bom, né? E bom. Personagem bom. Cara. Porque, assim, se ele fosse vilão de pura maldade mesmo, já era. Já era mesmo. Já era. Acabou pra humanidade. Só que o Bob é um cara legal. É um cara gente boa, entendeu? Só que ele é ferrado da vida, assim, né? Ele é muito instável psicologicamente. Então, assim, nada mais que encaixe uma equipe como essa, né? E cara, pra mim foi perfeito. Ele ter encontrado, principalmente a Helena, que foi o que ele mais criou laço, foi o que manteve ele, eu acho, pra mim. E também foi... O filme dá muito destaque a Helena, né? A Helena. Ela é praticamente a protagonista. Ela é a protagonista. E a líder dele. Ela é líder, com certeza. E tipo assim, eles terem formado esse laço fez o Bob ficar mais no chão, mais humano do que Sentinela, tá ligado? Do que Sentry. Deu pra ver que agora ele tem medo, porque ele tem coisas a perder. Ele considera... Provavelmente ele considera a equipe a família dele. Ele não quer que... Não, todos ali, todos são família ali. Todos se consideram... Até o Buck que não tinha nada a ver... Ele se sente em casa ali, porque são pessoas que são muito parecidas com ele. Pessoas que ou foram vilões que viraram heróis, ou que pessoas que só tiveram escolhas erradas na vida e quer melhorar, entendeu? Então ali eles se entendem. Essa que é a parada do Thunderbolts. É que todos ali se entendem porque eles basicamente tiveram o mesmo passado. Assim, dadas suas devidas proporções, tiveram os mesmos passados. E, cara, que cena do Buck, hein? Naquela da motinho, hein? Quando o Buck chega é absurdo. Que cena, filho. Ele, pra mim, o desfecho ali antes dele, no caso, de atirar na limusine, pegou o bracinho dele, botou o cabo no carro, quase num tanque, né? Não um tanque, mas aqueles carros do exército. E bum, no chão. Caralho, que cena, filho. Não, e aquilo deu uma nostalgia, né? Porque você assiste Capitão América 2 e vê o Buck lá na moto. Como soldado invernal na motinha, cara, é igual, é idêntico. Ainda mais que ele tá com o cabelo compridinho. Aí ele vem com a motinha e tu fala, caraca, olha o Soldado Invernal, mano, é igualzinho. E era um easter egg, né? Tirado do filme do Soldado Invernal, do Capitão América 2. Até o Guardião Vermelho falando, Soldado Invernal! Tipo, você veio salvar a gente! Mas era cara, bem assim, muito irado, muito irado. O filme é muito irado. Tem vários easter eggs também, até na Torre dos Vingadores, que é da The Fontaine. Acabou que descobrimos que foi ela que comprou, foi ela que comprou. Os Thunderbolts chegam assim, aí ela tá se servindo um drink, igual o Tony Stark naquela... na torre, quando tá falando com o Loki, quando ele chega lá, desmonta a armadura, ele pega lá as garrafas, coloca pra ele beber, aí coloca as presilhazinhas pra poder, quando o Loki joga ele vir com o traje dele e salvar. Mano, absurdo, tem muita cena... cara, até o do Walker... Quando eles estão tentando sair ali do lugar que tá destruindo e tal, ele fala à esquerda, aí tipo Capitão América, à esquerda, eu sento também. Capitão, à esquerda. Aí ele aparece lá no bagulho do Doutor Estranho. Muito da hora. E que equipe, mano. Porque eles juntos,
eles são tão bem, tipo, por mais que eles ainda façam coisas até no início, assim, eles ainda Duvidosas, discordam, né? eles discordam, um faz merda, outro faz merda, aí precisa do outro, precisa do outro. Você vê que o entrosamento deles, cara, é muito bom. Eles juntos, São é muito bom, cara. Parece que eles são Parece amigos, que eles tipo, há muito tempo, tá há ligado? muito tempo, Eles, exatamente. Cara, eles têm um entrosamento muito forte, mesmo se conhecendo pouco e, tipo, sendo todo prepotente do jeito que o Walker é, todo, sei lá, tá ligado? É igual a Phantom também, que ela é toda meio filha da putinha, tipo, eu quero que eu vou embora e tal, mas ela volta e aí começam a criar laços de verdade. E, pô, até o Bob do nada, o Bob só tava ali, tá ligado? Os caras nem sabiam quem ele era. Falaram, pô, e ele virou parte da equipe, mesmo ele sendo o Bob que ninguém sabia quem era. Até antes deles descobrirem que ele tinha poder e tal, a Helena tava lá tudo pra salvar ele e ela... Porque se ela conseguisse, ela ia eles levar poderiam ele, né? ter deixado ele morrer. Poderia. Poderia. Mas a Helena não é assim, tá ligado? Não. Cara, ninguém assim... O que mais me deixou impressionado é que, tipo assim, eles têm face de vilão. Você deve concordar comigo. Mas, obviamente, eles são anti-heróis, mas eles têm face de vilão. E você vê que eles sempre ajudam os outros. Tipo, o Walker, ele foi herói de guerra e tal, os caralho 4, mas ele é muito prepotente e ele tem jeito de vilão. Tem, muito. E aí é o que destaca, né? O principal, tirando a parte de quando eles estão fugindo daquele lugar, que aí eles têm que lidar um com os outros, tipo, espera eu falar, tudo, aí vai lá e salva, e mesmo assim, podendo ir embora, eles vão lá e salva, a Phantom podendo ter metido o pé, ela foi lá, pegou o carro e salvou eles. E na Torre dos Vingadores, quando eles estavam lutando contra o Sentry, vindo que não aguentavam, e eles começaram a fugir, todo mundo se ajudou. O Buck, que o Buck tinha... Que ele tinha acabado de chegar. que ele tinha acabado de chegar e tal. Ele tava no chão, assim, sem o braço, e mesmo assim, rapaziada, pegou o braço dele e vamos descer, tá ligado? Vamos salvar todo mundo, independente. A gente tá aqui junto, a gente é uma equipe e vai todo mundo sair vivo dessa porra. E eu adorei essa interação deles, pô. Pra mim é um dos pontos mais fortes do filme. Foi muito rápido Excelente, e natural. mano. Assim, nada é forçado, Nada é é forçado. jogado na tua cara. Eles não tentaram colocar o Buck desde o início. Ele Não, apareceu não. lá pra quase metade pro final do filme. E mesmo assim ele encaixa muito bem na equipe. É porque a ideia do Buck era só pra capturar aquele grupinho, levar pro governo e falar, tipo, não, vocês vão ser testemunha pra que a Defontaine... Helena, a Defontaine, ela fez isso comigo, me mandou fazer essa missão, essa missão, e aí ela sofreu o impeachment e já era. Só que tinha uma infiltrada lá, né? Então aí aconteceu o que aconteceu. Aí o Buck também se sentiu no dever de salvar eles também, né? E salvar todo mundo, na verdade, do Sentry. O meu último ponto... Vamos falar sobre... Vamos tirar o elefante branco da sala? Qual é o elefante branco? O Quarteto Fantástico? Eu ia falar isso depois, mas tudo bem. O Quarteto Fantástico. Falar pra vocês que eu meio que descobri antes de acontecer a cena, porque eu tava vendo os créditos, aí passou uma música, eu falei... Tema do Quarteto Fantástico? Passou já? Aí ele ainda me perguntou assim, em que momento tocou a música do Quarteto Fantástico? Que eu não ouvi, não me lembrava. Aí eu falei, não sei. Eu falei, final. Será que é da cena pós-créditos? E aí o cinema começou a berrar, né? Quarteto Fantástico! Aí o que eu tenho pra falar no último ponto foi como o Vácuo apareceu e como eles lidaram com o Vácuo. Tipo assim, a Defontaine achou que tava sob controle por ter um cara super poderoso e mesmo assim ela achou que seria mais poderoso do que o cara super poderoso. Também, não esquece de falar isso que tu tá falando, lembra disso. Mas, cara, eu queria ressaltar mais uma vez, claro, o Sentry, né? Não tem como, porque ele nega ser serviçal da Defontaine, sabe Isso assim? É muito foda. Ele nega. Cara, por que eu tenho que fazer isso? É. Tipo, se eu sou um deus, por que eu tenho que me limitar às decisões que você toma? Por que eu tenho que seguir o que você tá falando pra mim? Que diálogo foi esse, meu amigo? Nossa! Dá pra ver que ele meio que torce um pouco da personalidade dele original. Tipo, ele fica um pouco mais prepotente, um pouco mais orgulhoso do que ele é originalmente, tá ligado? Porque ele sabe quão forte ele é, Por isso que ele não gosta muito, talvez, de usar os poderes, porque ele não quer se sentir assim de novo. Ele não gosta dessa questão. Voltando ao meu ponto. Ele virando o Vácuo se transformando. Pô, a Defontaine achando que tava sob controle. Não, eu tenho um dispositivo que vai eliminar ele se ele sair do controle. Aí ela quase morre, mas ela consegue eliminar ele com a ajuda da secretária dela. E aí a gente vê que ele começa a ficar preto. Tá ligado? E, cara, que efeito maneiro, meu parceiro. Só fica o olhinho Só fica o olhinho brilhando. E ele começa a ficar preto e tal. E aí fala, pô, não achamos o corpo de ninguém. Aí tu olha pra cima e tá lá ele todo preto assim voando. Caralho, muito foda. E ele é o vácuo, né? Tipo, literalmente ele é ele é o escuridão. Ele é preto, ele tipo, é não nada. existe. Ele não existe. Ele é um...
Cara, Ele é escuro, cara, é literalmente, ele é tipo, cara. não é, né? Mas é tipo caos, tá ligado? Mas não é o caos, obviamente. O caos tem uma entidade, Ele é né? escuridão, Ele é escuridão. Ele é um, Ele é o um vácuo, vazio, ele é um vazio, isso, ele é um vazio. E aí ele sendo vilãozaço, tipo, eliminando todo mundo que tá no caminho dele. Nem que tá no caminho dele. Eu só quero que todo mundo vá pra puta que pariu. Que todo mundo vá pro vácuo, todo mundo sofra. E aí ele vai começar a eliminar criança, mulher, Cara, ele elimina uma velho. Não, eliminar é muito forte, né? Ele manda pra escuridão. Sabe? Ele não elimina de verdade, tipo, mata, ele não é bem assim, tá entendendo? Ele meio que envia pra um outro mundo que é um mundo de sofrimento. Que é Isso. literalmente isso, é tipo um mundo de sofrimento. E aí ele começando, a Nova York inteira começando a ficar preta, porra, muito foda. Aí a Helena, mesmo assim, ela falou, não, eu já entrei nisso aqui antes. Não vai me matar. Ela foi Muita antes. coragem, muita coragem. Muita coragem mesmo. Muita coragem Muita mesmo. coragem mesmo. E aí ela todo encarando os mundo traumas. foi, cara, tipo, todo mundo... Cara, não importa o quão assustador fosse, tipo, foram todos os Thunderbolts, cara. O Bucky ficou quase contra. Não, claro, tu vai... Pô, tá vindo um preto aqui, tu vai ficar tipo, pô... Tá todo mundo falando, pô, vou morrer. E se fosse morrer mesmo? Tu ia ir? Não. Mas acabou que, tipo, todo mundo foi, mano, foda-se, vamos também, tá ligado? Mas aí tu pensa, pô, se uma colega tua, que tu sabe como é que ela é, ela entrou por livre e espontânea vontade, é porque alguma coisa tem ali, tá ligado? E aí, ele só entra mesmo porque é o que ele falou. Quando ele tocou, né? Quando ele tocou no Bob, no início, lá ele entrou no trauma dele. Aí ele deve ter contado, né, que isso aconteceu e tal, e que provavelmente eles estariam nisso. Então todo mundo, todos os outros 4, 1, 2, 3, 4, todos os outros 4, eles mesmo sabendo que iam ter que passar por traumas absurdos, eles entraram pra ajudar. Tipo, eles entraram... Tadinho, o Bob acha que eles entraram por ele, mas eles entraram muito mais pela Helena do que pelo Bob. Sim, Quem entrou pelo Bob de verdade foi a Helena. Porque eles acharam que o Bob não ia estar ali, entendeu? Eles não tinham essa malícia, essa percepção de que o Bob estaria ali. Então, quando eles acharam a Helena e junto com o Bob, aí eu acho que eles se inclinaram pro Bob também, isso que eu ia falar. entendeu? Quando eles entraram, eles falaram, pô, a gente pode salvar ele também. Porque, tipo, ele tá fazendo isso, mas não é ele. Tipo, deve ter alguma coisa que tá com ele e tal. E eles falam, não, vamos fugir daqui. E aquela cena deles no escuro... passando por memórias. Porra, caralho. Não, e eles provavelmente também devem mano? ter se... Não, eles devem ter passado pelos traumas deles. Não só isso, mas eles também devem ter se... Eles viram as memórias do Bob também, com certeza. Sim, porque é tanto do Bob quanto de quem tá... De todo mundo. Na cabeça dele. Então, assim, eles podem ter se sensibilizado também com a história dele. Tipo, os pais dele brigando e não sei o que, a vida dele meio barra pesada e ele sempre sozinho. E isso deu força pro grupo pra, tipo, chegar lá nele e dar um abraço, entendeu? Isso foi muito salvar tudo. Eles tudo. fugindo, passando. A Helena falou, essa não é a pior memória, então vamos passar por todas as suas memórias pra ver qual é a pior, tá ligado? E eles passando, aí passaram pro outra, aí do cara, aí brigando com eles, aí passaram, e aí chegando na pior, que é a escuridão, o vácuo. É o vácuo, né, o nome, que eu sempre me esqueço. Eu falo escuridão, mas é o vácuo. Ele lá sentado, ele falando, pô, essa é a minha pior memória, tá ligado? Essa dá pra ver que é Que foi quando o vácuo apareceu da primeira vez, assim, né, nele. Porque ele se manifestou por causa das drogas. Se manifestou, isso. E aí, pô, ele tendo que ir lá e lutar contra ele mesmo e tal. E todo mundo dando força pra ele. Todo mundo do grupo falando, não, cara, tu tem que lutar contra isso e tal. E aí ele começa a perder o controle, começa a bater no vácuo. E aí o Buck, tipo, isso aí não tá certo não, mano. Não vai dar certo. E aí eles presos e tal, e a Helena saindo, pulando, fazendo o parkourzinho dela, muito foda, inclusive. Ela e ela vai lá e abraça ele, tipo, sem tentar impedir, tipo, com força, assim, né? Abraça ela falando, não, tipo, eu tô aqui, eu tá até ligado? achei que quando ele estivesse socando o vácuo, ela ia segurar a mão dele pra não fazer. Não, ela chega e abraça e fica repetindo no ouvido dele, eu tô aqui. Aí vem, daqui a pouco, todo mundo. Aí sai o Guardião Vermelho, sai correndo, Aí sai o Buck, e aí o Walker abraça ele também, aí chega o Guardião Vermelho, abraça todo mundo, aí até o Buck abraça o cara, tá ligado? Tá todo mundo ali, tipo, cara, tá tudo bem, mano. Você não precisa se sentir vazio, tá todo mundo aqui por você e tal. E, pô, isso, eles saindo, foi muito foda pra eles. Cara, foi muito lindo, foda, foi muito lindo. O mais foda é que sai todo mundo sabe o que aconteceu, menos o Bob. Pra tu ver como a cabeça dele é fora do comum, tipo, o cara, ele não tem consciência de o que aconteceu de nada. Tipo, eles falam, cara, que doideira, pô, tua cabeça é coisa... Ele... Hã? Não, tipo, como assim? Parabéns que vocês salvaram o mundo, tipo, aí o Guardião Vermelho fala,
Tá. Não, é Muito que da hora, foi o muito Walker, da né? O hora. Walker elogiou, ele falou, parabéns, muito bom que tu fez lá. Ele, obrigado. Mas o que aconteceu? E aí todo mundo tipo... Cara, Quê? muito bizarro, Pô, foi muito... Cara, a cena deles abraçando o Bob é muito bonita, linda, cara. Muito bonita. É muito linda, Tu, tipo... se conecta com aqueles se personagens. conecta, sério. É Eles muito bem compartilham da mesma coisa, então assim, cara, todo mundo ali se entendia, então, cara, nada O mais... bagulho que eu achei... Nada mais reconfortante do que você ter alguém pra te ajudar, entendeu? É Numa verdade. fase difícil, então... Um bagulho que eu achei é que bufaram muito sobre o super soldado. Bufaram mesmo. Cara, o Walker dá um pulo do elevador, vai lá na casa, sei lá, ele some só da isso. tela e daqui a pouco ele volta. Bum, no chão. Que isso, cara? E não só isso. O Guardião Vermelho protegendo a criança num bagulho gigantesco aí nas costas dele, quebrando e ele levantando como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Sim. O Buck parando um carro. Buf, dando Já era. Mas beleza, do Buck a gente entende, ele tem um braço. braço bem... Mas porra, os caras com o super soldado, cara, tá muito forte, velho. Tá Os caras muito tá forte muito mesmo. forte, filho. Não, e também só mais aquela lá que foi cair acho que numa senhorinha e o Guardião Vermelho segurou assim o paredão Não que tava foi caindo. o Walker que segurou. O Walker tava segurando, aí E aí veio chegou todo todo mundo, mundo. aí todo mundo Aí derrubou, virou- aí tipo, ficou parecendo que eles eram os Vingadores todo mundo. assim, né, tipo... Tananana. Cara, enfim, foi tudo muito lindo, Esse muito filme legal. foi muito bom. De verdade, eu gostei muito. Foi uma experiência maravilhosa, ainda mais ter assistido no cinema, que tava com muita saudade, que faz um tempinho que a gente não vai. E, cara, eu só posso elogiar, não contra erros assim que se destacam. Não, tem algum... Não, que se destacam. Tem- Pra mim, não, é muito positivo. Eles são com saldo muito positivo, muito positivo. muito positivo. Eu gostei muito do filme. E pra mim, é isso. Tudo que eu tinha que falar, eu falei. E também é assim, né, tipo, só tem uma maneira de ganhar o Sentry, né? É só Ele mesmo. ele mesmo. Não tem outra coisa, porque é um cara absurdamente forte. E faz sentido ele ser o counter dele mesmo, né? Sim, eu acho que é algo muito, muito inteligente. Muito inteligente, foi muito bem escrito, muito legal. Deixar- Eu também gostei muito. Vou deixar aqui uma pergunta pra vocês. Se o Sentry lutar contra o Galactus, quem vocês acham que ganha? Fica aí, responde nos comentários. O Sentry sempre, E também- sem a escuridão. Tá. Se você gostou dessa resenha que a gente fez, essa conversa marota com vocês, comenta aí nos comentários qual é a parte que vocês acharam mais foda também. Teorias. Vou fazer um vídeo separado pra falar só da cena pós-crédito do Quarteto Fantástico. Que eu tenho uma teoria muito boa e ele também tem uma teoria muito boa. E aí a gente grava esse vídeo pra vocês e pode... Essa semana vai rolar, Isso aí. tá? Então é isso, rapaziada. Se você Se gostou, gostou, deixa o like, dá se o like, inscreve no canal. ajuda a gente. Comenta aí, Tá. responda a minha pergunta, por favor. Galactus ou Sentry. E Se nos você vemos chegou por aí. até o final aqui agora, né? É um Tá. vídeo longo. A gente entende que é um vídeo longo, mas é porque a gente tem A muita gente coisa se pra empolga falar. muito também quando pois fala. E a gente quer saber também a opinião de vocês, assim como a gente expõe a nossa. Tá? Então, De a fã gente pra se vê. fã. Já? A gente se vê. Tamo junto. Valeu.